são pessoas com experiências singulares, né? Para não dizer sobrenaturais, que às vezes as palavras conduzem você a um campo que não é muito interessante. Então, vamos conversar com pessoas que tenham depoimentos a respeito de fenômenos. Posso chamar de fenômeno, Geraldo? Sim, por enquanto pode chamar de fenômeno. Então, a partir de agora, você vai ter que me esclarecer qual é essa atividade que você está assumido dela e que está revolucionando as inteligências desse país aqui. Vamos lá. O assunto é um assunto bastante vasto. O nome desse fenômeno, entre aspas, é projeção extrafísica. Você quer explicar isso? Sim. Rapidamente eu explico em algumas palavras. É conhecido como viagem astral, desdobramento, projeção da consciência contínua. É uma saída do corpo. Exatamente. É isso. É uma experiência próxima à morte. E que, na verdade, não há necessidade de se passar por um acidente para ter uma experiência próxima à morte. Esse fenômeno pode ser induzido e é muito simples de induzir. Como é que você faz? À base de treinamento. Todos nós saímos do corpo todas as noites. Temos que sair do nosso corpo no intuito de recuperar a energia que a gente gastou dentro do corpo físico ao longo do dia. Como é que você chegou a essa conclusão? Pelo seguinte, quando o indivíduo ele começa a vivenciar essas experiências fora do corpo, geralmente ele retorna com uma carga de energia muito forte, muito grande. Ele se sente assim vitalizado ao longo do dia todinho, às vezes até por uma semana toda. Pessoas vivenciam essas experiências todas as noites em graus de consciência diferenciados. Alguns, por exemplo, saem do corpo em total consciência, acompanhando a decolagem física, ou seja, ele apresenta a seguinte sintomatologia. Ele tem um tipo de uma paralisia, semelhante a uma catalepsia. Ele sente uma corrente elétrica passando pelo corpo dele todinho. Ele tenta se mexer e não consegue. E, de repente, alguns segundos depois, ele está fora do corpo dele. Ele vê o corpo dele à distância, ele vê o ambiente, ele vê as pessoas, só que ninguém consegue vê-lo. Isso pode acontecer circunstancialmente ou ser induzido, é isso que você está querendo dizer? Exatamente. Você aprendeu a induzir isso? Exatamente. Se você quiser me fazer sair do corpo agora, você faz? Não, agora é uma situação atípica. Por quê? Porque nós estamos numa determinada atividade. Isso acontece geralmente dentro do sono fisiológico. Na verdade, é um estado entre a vigília e o sono fisiológico. Então, o que acontece? O indivíduo, às vezes, quando ele vai dormir, isso pode acontecer espontaneamente. Isso acontece. Então, muitas pessoas vão procurar psiquiatras e psicólogos no intuito de entender o que acontece. Existe na medicina um assunto que é abordado que se chama de sono paralisante. E as pessoas acham que estão tendo um problema mental. Então, veja só, alguns profissionais não entendem do assunto, então, dentro da possibilidade dele, ele vai encaixar a pessoa dentro de uma certa sintomatologia na área médica. Lógico, temos que estudar a diferença de uma psicopatologia, uma doença mental, e de um efeito projetivo. A diferença é muito simples e básica. Qual seria isso? O indivíduo que sai do corpo, ele traz informações de outros lugares, de outras dimensões, informações mesmo dessa própria dimensão, mas que ele está, de repente, o corpo dele está aqui no Brasil e, de repente, ele está lá na China. Ou seja, o fantasminha dele está na China. Ele conscientiza isso? Sim, as informações, ele pode trazer essas informações. Por exemplo, essas duas moças que estão aqui do meu lado. Exato. Você tiver alguma experiência nessa circunstância? Como é seu nome? Márcia. Márcia. Sim, nós estamos fazendo o curso, né, com o Geraldo, e o que a gente, em um determinado momento, ele marcou um encontro com o pessoal do curso lá em cima, na outra dimensão. Sim. E ele não falou nada do que ia ser, né? E aí a gente, nesse dia marcado, a gente deitou, eu deitei, fiz relaxamento. E aí a gente começa a sentir isso que ele estava falando, essas vibrações, uma corrente elétrica mesmo, né, pelo corpo, e um barulho no ouvido.
Aí, de repente, saí, eu estava num local com uma outra pessoa do curso, que eu me lembro bem, conversando sobre entrar no local. E aí eu tenho lembrança de estar conversando, tá, com ele sobre um assunto, né? Existência, que foi o que ele marcou pra gente. Mas conversando com quem, aonde? Com as pessoas do curso. Existe um local que é um outro lado, é uma outra dimensão. É difícil falar, fica ali. É um outro local específico, é uma zona intermediária entre essa dimensão e uma outra dimensão ainda no estado vibracional maior. Essa vibração está muito próxima da nossa vibração aqui, é um ambiente bem parecido com o nosso. Então, elas estiveram lá, nós nos encontramos lá. Vocês estiveram juntas, as duas, lá? Estivemos e outras pessoas também. Essas mesmas pessoas estavam deitadas, esperando efetuar essa... Cada uma na sua respectiva casa. Aí a gente marcou um encontro. Peraí, cada uma na sua separado. casa. No corpo. Combinaram uma hora para fazer isso? Sim, combinamos uma hora. E todos vocês, em número de quê? 6, por exemplo? Vocês... Éramos em 5. 5? Foram para o mesmo lugar? Fomos. Na mesma hora e se relacionaram lá, falaram uns com os outros? Falamos. Lembro claramente do Geraldo falando sobre o assunto, falando sobre reencarnação, sobre as pessoas perderem a memória entre uma encarnação e outra. Mas qual era o sintoma desse lugar? Como era isso? Onde era, mais ou menos? Parecia assim um ambiente comum. Tinha uma mesa, a gente estava sentado em volta de uma mesa, tinha alguns pilares. Tinha chão? Um lugar comum. Pode falar todo mundo, isso aqui é democrático, esse programa. Não, tem tudo, as referências físicas são bem semelhantes. Tem chão, tem teto, só que a iluminação não é uma iluminação que vem de uma fonte específica. Ela vem como um todo, é difícil explicar. Não existe uma fonte de luz, mas existe uma luz que nos dá uma claridade no ambiente, né? Para que serviu isso para vocês? Bom, é isso que a gente está tentando fazer consciente, né? Essa saída que a gente tenha conhecimentos e aprendeu muita coisa lá em cima, né? Que a gente aproveitar nesse local. Nesse local, uma referência. Para a gente, à noite, você está dormindo e poder aproveitar esse tempo para fazer pesquisa, para ter conhecimento com outros. Você já foi em algum lugar diferente do que você conhece geograficamente? Não, por enquanto não, que a gente ainda está. Você também não? É bom esse negócio, não paga passagem de avião. Não precisa de passaporte, né? Bom, então, você disse a mim, Goulart, hoje nós vamos tratar de um assunto e você vai ter algumas revelações que vão revolucionar. Quero sabê-las. A primeira delas é a seguinte: alguns dos nossos políticos estão vivenciando a experiência de ter contato com outro nível de consciência, com fantasmas, né? E eles estão em pânico, estão me ligando, estão muito preocupados a respeito disso. Eu gostaria de deixar um recado: não se preocupe, isso é normal, é continuidade. Veja só, dentro de um ambiente, tipo uma Câmara de Deputados, ali existe um brainstorm muito grande, pessoas pensando, aquela coisa, aquela tensão. Nós geramos energia através do nosso pensamento. Essa energia, ela propicia a manifestação de algumas consciências que de repente estão aí do outro lado. Essas consciências, elas se materializam sim, eventualmente em determinadas circunstâncias. Vamos falar mais claro para as pessoas entenderem. Os fantasmas. Exato. Gente que já morreu. Exatamente. Então vamos. A televisão, ela se propõe a popularizar os temas e que isso não seja pejorativo. Certo. Então vamos lá. Perfeito. Então os fantasmas que estão aparecendo são energias de pessoas que já se foram. Exato. E que de repente estão encontrando um ambiente propício para se materializar. Nessa materialização é possível ver, é possível ter contato. Por que nós abordamos agora o assunto de projeção? Porque nós podemos induzir a projeção e a gente se torna um fantasma, mas ainda encarnado.
E muitas pessoas Quer dizer, podem... você quer dizer que com essa saída do corpo, a gente passa a ser um fantasma de si próprio vivo. Exatamente isso. E que, aí no caso, o que está acontecendo na Câmara dos Deputados é uma simples materialização. A gente fala simples porque a gente conhece. Eu sei que quem não conhece se apavora com relação a isso. Por que você é um técnico nisso? Me diz, Geraldo. Porque eu preciso entender a mecânica da coisa para poder pilotar bem. É igual um piloto, ele precisa entender um pouquinho da mecânica para poder pilotar bem um avião, né? Para poder entender da mecânica dele. Então, isso para mim é importante. Mas qual é o aparelho que você pilota? Minha própria consciência. Então, a minha consciência, que é o espírito, né? Esse é o X da questão. Isso tudo é interessante. É até bom que esteja acontecendo essas coisas todas com as pessoas, com os nossos deputados e tudo mais, no intuito de mostrar que a existência, ela é mais do que meramente material. Existe uma continuidade. Então, Eu gostaria de saber disso melhor, porque eu tenho uma grande dúvida. Certo. De onde viemos, para que servimos estar aqui, e se é que vamos para algum lugar mesmo. Exato. E eu gostaria de responder. Então responda. Somos consciências ou energias autossustentáveis. Podemos criar, como também podemos nos destruir. Nós, como energia autossustentável, podemos também desaparecer. O fato de estarmos aqui em corpo não significa que nós estamos evoluindo. Muito pelo contrário. A verdade, se nós estamos vivenciando uma experiência no corpo físico, temos que ter ou desenvolver o único fator que nos diferencia dos animais, que é a autoconsciência, que seria nos conhecer como seres transcendentes, ou seja, que vivenciamos experiências tanto físicas como extrafísicas também. A partir do momento que desenvolvemos essa autoconsciência, o ciclo reencarnatório é quebrado. Então não há necessidade, a menos que você queira, não há necessidade de retornar para o corpo físico. Você passa a ser então um criador, né? Para onde você já foi fora do seu corpo? Bom, inúmeros lugares. Agora, nunca estive na França, mas já estive na França, quer dizer, num local no centro da cidade, não conheço nada da França. Estive fora do corpo, que é um caso interessante, que é interessante ressaltar. Em outubro de 89, quando houve uma queda de um viaduto e de prédios em São Francisco, na época do terremoto. Sim. Então, é como se eu me adiantasse no tempo. Eu saí do meu corpo, vi todos aqueles destroços todos. Eu achava que eu estava num país que estava vivenciando uma guerra, e só que eu achava que não deveria ser um país específico ali, porque existia uma diferença de raças muito grande de pessoas que já estavam mortas. Então, eu via japonês... Mas você via isso andando pelas ruas? Exatamente. Ou de cima? Não, eu estava nas ruas. E, de repente, para ter uma vista aérea, eu volitei até um prédio onde eu vi toda a cena da destruição em si. Você volitou? Volitei. Que verbo novo é esse? Flutuei, né? Tá. Então, eu volitei até o prédio, olhei a cena, vi um determinado prédio todo destruído e tudo mais. Retornei ao físico e 3 dias depois, eu estava chegando em casa, liguei no noticiário e eu vi a mesma cena. Então, foi uma coisa que eu fiquei surpreso, porque 3 dias depois ocorreu o terremoto e vi tudo destruído, o prédio onde eu estava, o Como é que prédio se mede tempo nessa circunstância? Não existe tempo nem espaço. Você não sabe o tempo que você ficou lá? Não sei. Eu passei por uma experiência, por exemplo, que na minha concepção eu havia vivido 100 anos. Só que quando eu retornei para o meu corpo, havia se passado 5 minutos só. Como é que você sabe? Porque antes, quando eu vou fazer a experiência, eu marco o tempo de saída e depois, quando eu retorno... Você já sabe sair sozinho, a qualquer momento que você queira? Existem períodos de recesso, dependendo do meu estado emocional. Né? Dependendo do estado emocional, eu crio problemas, eu crio bloqueios, e aí então eu não consigo. Mas, geralmente, eu saio quase toda noite. Você tem um vídeo aí que ensina como sai do corpo? Sim, tem. É uma versão bem humorada, né, de como... Posso exibi-lo? Sim, então
autorizado, sem problemas. E você está explicando para todas as pessoas que queiram como se deslocar. Como chama essa ciência, existe evento? O Dr. Valdo Vieira, ele batiza como projeciologia. É uma pessoa, inclusive, muito competente, que vem desenvolvendo técnicas e compilando uma série de técnicas a respeito da projeção extrafísica, né? Hoje, vocês saem daqui, vão até a Lapa, voltam, só... Hoje em dia não domino bem a técnica. Hein? Hoje em dia não domino bem a técnica, mas já saí, andei pela casa, mas só aí nessa no quarteirão mesmo? Assim, sair conscientemente, né? Sei. Para mim é mais fácil recobrar depois a consciência. Não há nenhum perigo de você depois não achar o buraco para entrar de volta? Não, isso Ou entrar no buraco legal. Já tem gente lá dentro? Não, isso é mito, né? É o mito. Isso era implantado pelas religiões hermetistas, né? Então, não existe perigo de se perder, porque a gente está conectado energeticamente ao corpo físico, a menos que alguém vá lá e termine suas funções vitais. Alguém vai lá e te mata. Então, aí tudo bem. Não existe como outra consciência, ou um espírito, ou um fantasma entrar no teu corpo, porque existe um padrão de energia que difere de cada um de nós, ou seja, como a impressão digital, é diferente de cada um de nós, né? Com quem você aprendeu isso aí? Olha, tudo isso começou com uns 15 anos de idade, quando eu tive a primeira experiência espontânea. Então, foi uma coisa que me deixou muito preocupado, eu entrei num pânico, foi horrível. Eu estava deitado, de repente eu comecei a sentir todos aqueles sintomas que eu relatei, né? Aquela vibração, aquela coisa, e eu estava flutuando, me vi flutuando em cima do corpo. Tentei chegar perto da minha mãe para tocá-la, para ver o que estava acontecendo, minha mão passava por ela. Minha irmã também, a mesma coisa. Um fantasma você era. Exatamente. E eu entrei em pânico, morri, né? E eu cheguei perto do meu corpo para ver o que estava acontecendo e eu senti então o corpo como me puxando. E aí eu retornei. A partir daí, então, eu comecei a vivenciar as experiências todos os dias, inclusive tendo contato com fantasmas, né? Quais? Pessoas, não são pessoas famosas, isso já... Sim, mas como é que você sabe quem são, sabem? Tive contato com alguns que eram religiosos, que inclusive estavam dentro do meu próprio ambiente. Mas dá para apertar a mão, bater no ombro? Sim, dá. Agora, o que é interessante é o seguinte, esses fantasmas, muitas vezes, não é que eles estão dentro do nosso ambiente. Nós estamos vendo esses fantasmas numa outra dimensão, o que dá a impressão de estar dentro do nosso ambiente. Ou seja, é como se, de repente, a gente chegasse num determinado nível da água e a gente visse a superfície e o fundo da água também. Ou seja, está vendo duas dimensões, né? É um negócio bastante interessante. É uma coisa que... a princípio, quem não controla bem